Rick and Morty, um desenho que começou apenas como uma sátira para De Volta para o Futuro, mas que com o tempo se tornou talvez o desenho de ficção científica mais conhecido dos últimos tempos. Utilizando de piadas e subtextos, a série faz um excelente papel quando se trata de criticar diversos costumes e tradição da nossa sociedade atual. E um dos episódios que melhor faz esse papel é, sem sombra de dúvidas, o episódio Contos da Cidadela. Esse episódio aqui é classificado pelos críticos como o melhor episódio de Rick and Morty, justamente por fazer tão bem esse papel. Ao longo do episódio nós somos apresentados a 4 mini arcos, realmente contos, né? Aonde cada um foca em um alicerce básico da nossa sociedade: escola, empresa, polícia e política. E no vídeo de hoje eu vou estar passando por cada um desses contos, explicando algumas das metáforas que eu consegui entender, explicando a mensagem que o episódio conseguiu passar pra mim e também dando a minha opinião sobre tudo isso. Bom, pra você que não lembra, a Cidadela é um país da série, né, criado pelos Ricks, onde habitam Ricks e Morris. Depois da cidadela ser destruída, ela sofreu uma grande reforma e se tornou basicamente uma sociedade comum. As pessoas têm tarefas, rotinas, despesas, e assim como na nossa própria sociedade, nós conseguimos ver na cidadela uma diferença clara social e econômica, sendo normalmente composta pelos Ricks no topo dessa sociedade e os Morris por baixo. Como o Rick é um niilista louco que basicamente tem a resposta para todas as coisas no universo, ele sabe o quanto a vida é triste. E para eles deve ser melhor se limitar e viver como qualquer sociedade padrão, vivendo naquele ciclo sem esperança de melhora, mesmo sabendo de tudo que ele sabe. Afinal de contas, na visão dele, nada faz sentido, então para que se esforçar por algo melhor ou outro tipo de vida? Os Ricks criaram uma forma de se manterem menos tristes e sozinhos, mesmo que para isso tenham que viver como as pessoas comuns que eles tanto julgam inferiores, com corrupções, governos porcos, eleitores que não sabem votar e sempre seguindo nessa mesma vida. Uma frase do Rick no início desse episódio exemplifica muito bem isso. Qualquer um que continue explorando a cidadela ou é burro ou é um dos milhões de infelizes que são reféns das próprias ideias horríveis. Cara, ainda bem que eu não sou um deles. Mas bom, para mostrar isso tudo que eu falei, o episódio ele abre com uma música que diz basicamente que apesar de querer melhoras, isso acaba sendo impossível na sociedade. E fala também uma frase muito importante: quando você está por baixo, é aí que fica. Como eu disse, a casta mais baixa da cidadela são os Morris, e essa casta frequenta uma espécie de escola dentro da cidadela, onde eles aprendem a ser os parceiros ideais, os parceiros que os Ricks precisam. Essa tal escola, para falar real, ela é basicamente uma fábrica de clones. Lá eles são ensinados a acatar todas as ordens dos seus Ricks, a nunca questionar o que seus, entre aspas, superiores falam, e também são separados de qualquer ideia inovadora, pensamento autoral e até de seus próprios sonhos, guiados somente para uma vida de servidão radical, criado por um sistema que visa usá-los apenas como escravos. Parando para pensar, não é muito diferente das nossas próprias escolas, né? Dentro dessa escola dos Morris, nós conhecemos 4 Morris que irão se formar, e como eles serão designados aos seus novos Ricks, eles decidem se aventurar uma última vez, já que provavelmente nunca mais vão se encontrar. Para isso, eles decidem ir até o Portal dos Desejos. E chegando nesse tal portal, um dos Morris explica que para que o seu desejo se realize, você precisa jogar algo especial para você dentro do portal. Logo em seguida, o Morris mais dramático dali fala que o desejo dele é que todos dentro da cidadela tenham uma vida diferente, uma vida melhor. E logo em seguida ele se joga dentro do portal. Estão ligados que nada disso vai acontecer, né? Desejos de Morris nunca se tornam reais. Pelo menos não na cidadela. Então por que trouxe a gente aqui? Porque eu quero que isso mude. Eu desejo que tudo nessa vida mude. Bom, eu espero que você jogue alguma coisa importante pra caramba aí dentro. Eu também. Mas eu duvido. E aqui é interessante analisarmos isso. Esse Morris se mata pois não acredita na esperança de uma vida melhor. Isso pra mim é claro, mas mesmo assim, se o Portal dos Desejos realmente funcionasse, ele sabe que o seu sacrifício iria valer a pena de alguma forma. E isso que ele faz, na minha concepção, é um ato de altruísmo e um pedido de socorro por uma sociedade melhor. E além disso, é também um ato de liberdade. Logo após isso, infelizmente, eles acabam descobrindo que aquele portal, na verdade, era só o depósito de lixo da cidadela. Quase que uma analogia para como o sistema simplesmente descarta completamente os desejos e os sonhos da população menos favorecida, literalmente jogando lixo em cima das suas cabeças. E falando em lixo, a fábrica é um dos maiores criadores dele. Dentro da tal cidadela existe um biscoito chamado Biscoito do Rick Simplão. É explicado que existe um Rick que deixou toda essa coisa de ciência de lado e conseguiu ser feliz de uma maneira simples, apenas ficando do lado da Beth, que é sua filha. E essa fábrica faz o Rick Simplão ficar revivendo essa imagem em um loop
loop infinito, enquanto eles extraem esse sentimento de felicidade e simplicidade para vender em formato de biscoitos. Como se os Ricks tivessem que recorrer às coisas materiais para tentar preencher todo o vazio existencial que os perseguem. E dentro dessa fábrica, naquele dia, um dos supervisores acaba sendo promovido, e ignorando completamente qualquer funcionário antigo da fábrica, ele coloca um outro Rick aleatório que acabou de chegar dentro da cidadela no seu cargo atual, o que é uma gota d'água para um dos Ricks que trabalha dentro da empresa há 15 anos. Ele então, em um momento de fúria, mata seu chefe e acaba fazendo o Rick simplão de refém. Ele começa a perceber que foi completamente separado de sua individualidade para se tornar só mais uma engrenagem dentro daquele lugar, assim como todos os outros Ricks que trabalham na cidadela. Pai te ama, menininha boazinha do papai. Sua vida é uma mentira, cara. Todas as nossas são. Não tão vendo? Falaram que a gente era especial porque somos Ricks, mas arrancaram tudo que nos torna únicos. Sabemos como se sente. Somos Ricks, trabalhadores como você, mas nossa linha de montagem é a justiça. Quais suas exigências? Eu quero uma arma de portais, sem registro e rastreável com bastante fluido pra me tirar dessa maldita prisão. Durante esse momento de revolta, tentam colocar esse Rick em uma armadilha, mas por querer libertar o Rick simplão, ele o joga dentro do portal primeiro e isso acaba matando ele. Logo após isso, o dono daquela fábrica vai até o local e diz que tudo o que fizeram com ele era injusto e o convenceu de que as coisas seriam diferentes dali pra frente, só pra logo em seguida sedá-lo, transformá-lo no novo Rick simplão e começar a vender a sensação de liberdade que ele sentiu naquele momento de revolta. Na minha opinião, esse conto da cidadela mostra que de uma forma ou de outra, todos os que se destacam perante o sistema da sociedade acabam sendo realocados para servi-la novamente, dando a ilusão de que você finalmente alcançou algo, de que finalmente conseguiu mudar de vida, quando na verdade tudo não passa de uma ilusão, pois como eu já falei, quando você tá por baixo, é aí que fica. Pelo menos é assim que o sistema quer. Da mesma forma que eles utilizavam o Rick simplão para tentar ter um pingo de felicidade dentro daquela vida miserável, eles utilizam esse novo Rick para experimentar algo que nenhum deles tem dentro da cidadela, que é a sensação de liberdade. E essa falta de liberdade é sempre um motivo de revolta, como vocês vão ver aqui no próximo arco. Nessa terceira parte do episódio, nós acompanhamos o primeiro dia de trabalho de um Rick policial que acabou de se formar e que foi designado para trabalhar com um Maury que já é mais experiente na polícia. Logo de cara, a gente consegue perceber um claro preconceito do próprio Maury policial em relação a seus semelhantes. Ele até chega a chamar os outros Maurys de camisas amarelas, o que claramente é um apelido racial que é usado lá para insultá-los. Esse Maury policial basicamente se afunda dentro dos próprios pensamentos, se inferiorizando perante a todos e projetando esse sentimento de inferioridade em cima dos outros Maurys, abusando do poder e tratando os outros Maurys da pior maneira possível, provavelmente muito semelhante à forma como ele era tratado pelos outros Ricks. Uma cena que mostra isso muito bem é aquela em que ele simplesmente surta ao ser chamado de ajudante. É como se para as outras pessoas ele nunca passasse disso e realmente, dentro daquele sistema ele sempre vai ser só mais um Maury inferior. Descobri quem roubou a loja do outro lado da rua, mas ai caramba, sei lá, mano. Aí, cara, é uma merda se o Rick te pedir um bagulho desse, hein? Ele não é meu Rick, ele é meu parceiro. Ah, caramba. Bom, pelo visto o uniforme faz uma puta diferença. Quem sou eu pra falar? Pra mim, você tá parecendo um ajudante de bosta. Fala isso de novo, maluco. Fala de novo. Aí, cara, assim não, caramba. Quer ver como é que eu picho o muro? Foram os Moriópolis loucos, cara. Os Moriópolis loucos. Esses dois policiais, então, ao decorrer do episódio, recebem uma chamada para irem até um bairro composto basicamente de Maurys que não tem Ricks, e que na visão do Maury policial se tornaram perdidos e sem rumo por conta disso, virando rebeldes, drogados e marginais. Mas vamos pensar um pouco pelo ponto de vista desses tais marginais. Esses Maurys foram retirados de seus universos, separados de suas famílias e foram abandonados em uma cidadela que tem um sistema completamente opressor perante a eles, e que em qualquer tentativa de fuga desse sistema, seja fugindo da escola por não querer participar de aventuras com Rick, ou então tentando arrumar uma profissão diferente, você continua sendo inferiorizado, marginalizado e simplesmente jogado na sarjeta como um ser anormal. Deve ser difícil não enlouquecer dentro desse cenário. Em um certo momento do episódio, esses dois acabam descobrindo um prédio onde os Maurys estavam fazendo algumas coisas ilegais, e logo que eles conseguem prender todo mundo, o Maury policial simplesmente oblitera todo o prédio para não ter que lidar com a papelada. Afinal de contas, ninguém vai se importar com o desaparecimento de alguns Maurys. Haja tempo pra tanto relatório, hein? Pega um kit de primeiros socorros lá no carro. Deixa o BO comigo, parceiro. O que aconteceu? Mesma história de sempre. Morris matando Morris.
E já na cena seguinte, o Rick descobre que esse Maury tá recebendo dinheiro de um traficante e obviamente fica contra ele, o que gera um conflito entre todos, acabando com o Rick policial matando Maury e saindo impune por tudo isso logo em seguida, como se o sistema realmente não se importasse com nada daquilo, principalmente por se tratar de Morris. E a frase "a mesma história de sempre", que é bastante repetida nesse arco policial, significa pra mim exatamente isso, tudo sempre acontecendo da mesma forma. O sistema da cidadela oprime as pessoas menos favorecidas e essas pessoas oprimidas ou se revoltam ou acabam virando opressores. Afinal de contas, como eu já falei, se você tá por baixo, é aí que fica. Todo esse arco do episódio mostra perfeitamente como as pessoas se corrompem e até mesmo atacam seus próprios semelhantes quando estão no poder. O que é bem pior quando esse poder tá na mão de políticos. O arco político do episódio gira em torno da primeira eleição democrática da cidadela, mostrando como o Maury tenta fazer o possível e o impossível para se eleger. É claro que inicialmente isso se mostra impossível, ninguém confia e muito menos acredita nele, mas em um certo debate o Maury de forma perfeita utiliza das vontades e dos sonhos da população para instigar um movimento de melhora dentro da sociedade, fazendo com que ele comece a ter chances de fato dentro da eleição. A divisão que eu vejo é entre os Ricks e Mortys que gostam da cidadela dividida e o resto de nós. Vejo isso em todos os cantos, nas nossas escolas, onde os Mortys são ensinados que somos todos iguais porque se sentem ameaçados pelo que os torna únicos. Vejo nas ruas, onde os Mortys recebem armas para que fiquemos ocupados lutando uns contra os outros ao invés de afrontar a real injustiça. Na indústria, onde os Ricks trabalham por uma fração dos salários dos seus chefes, mesmo sendo idênticos e tendo o mesmo QI. O problema da cidadela não são os Mortys sem teto ou os Ricks enfurecidos. O problema da cidadela são os Ricks e os Mortys se alimentando da morte dela. A merda. Ele foi pro setor de sabor. Mas eu tenho uma mensagem pra ele. Pros Ricks e Mortys que a mantêm viva. Uma mensagem. Dos Ricks e dos Mortys que acreditam nessa cidadela. Para os Ricks e Mortys que não acreditam. Vocês são a minoria. Puta merda! E depois de sofrer uma tentativa de assassinato, ele se torna quase como um mártir dentro da sociedade e consegue se eleger de fato, realmente mudando tudo na cidadela, como se o desejo que aquele Maury fez ao se jogar dentro do portal dos desejos tivesse realmente se realizado. Só é uma pena que isso não acontece. Logo quando esse Maury alcança o poder, ele se revela ser igualmente terrível e talvez até pior que qualquer outro Rick, matando todos aqueles que se opõem às suas ideias e dando vida a um novo governo, não melhor, mas apenas diferente, eliminando um governo opressor e criando outro logo em seguida, afirmando que discursos são apenas coisas para campanhas, feitos para iludir e ludibriar a sociedade e nada mais. Todo esse arco centrado na impossibilidade de o Maury ganhar as eleições mostra um fio de esperança em meio a todo um cenário caótico que a gente acompanha ao decorrer do episódio, dando a quem assiste a chance de ver uma cidadela de fato unida. Mas tudo não passa de um discurso vazio, quase que manipulando quem está assistindo da mesma forma com que manipula a população da cidadela, realmente nos colocando no lugar das pessoas daquela sociedade e fazendo com que, assim como a maioria delas, a gente perca todas as nossas esperanças. Eu sei, mó final dramático, desculpa, mas não tinha como ser diferente em um episódio de Rick and Morty, né? Ainda mais de um que fala sobre a nossa sociedade. Eu tentei trazer aqui alguns pontos do que eu entendi sobre o episódio, algumas metáforas também, e eu espero que eu tenha conseguido pelo menos passar alguma visão pra você. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Talvez ele tenha ido pra algum lugar bom. Despejando lixo, afastem-se.